a presidente do Conselho Nacional de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, determinou que os tribunais do país devem informar os salários pagos aos juízes. Isso deve ser feito de uma forma detalhada, com a discriminação de valores extras, como auxílio e verbas especiais. A ministra quer evitar os supersalários. Sobre este assunto, a gente conversa com o presidente da Júris, Gilberto Schaefer, que está conosco, e também o doutor em Direito, Ricardo Giuliani. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite. Bom, vamos começar esse debate delicado. A decisão da ministra Carmen Lúcia foi motivada depois que veio à tona, a informação de que um juiz do Mato Grosso recebeu R$503 mil em um mês. É necessário haver esse controle? Vou começar com o presidente, doutor Gilberto. Esse controle ele já existe pelos portais de transparência de todos os poderes, do Poder Judiciário. Aqui no Estado, quando você vai no portal da transparência, você faz a pesquisa e, inclusive, uma pesquisa nominal. Você pode colocar o nome do juiz, do magistrado, do desembargador, do servidor público e você tem a informação dos rendimentos, evidentemente sem verbas pessoais ou descontos pessoais, na verdade sem descontos pessoais, pensão alimentícia, empréstimos, consignações. Então já há sim um exercício de transparência. O que se pressupõe que a ministra vai fazer é uma centralização disso no Conselho Nacional de Justiça. Então, que é uma questão diferente, que é o controle a ser feito no Conselho Nacional de Justiça, que é quem controla administrativamente o Poder Judiciário brasileiro. Bom, se já há, de certa forma, esse controle, o que está faltando, Giuliani, na tua experiência e na tua visão? E vamos ao 503 mil, se isso, de alguma forma, é necessário haver esse controle, as coisas não estão transparentes na tua concepção? Na minha concepção, o que falta é a lei valer para todos. É isso que falta. Né? E existe, por exemplo, se nós formos na Constituição para definir a remuneração de um juiz, tipo um ministro de um tribunal superior, ele opera à razão de 90% do vencimento do ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, as coisas são muito claras, as regras são muito bem postas. Mas veja, semana retrasada, quando se discutia no plenário do Supremo Tribunal Federal o envio de um projeto de lei reajustando os vencimentos da magistratura, no caso do próprio Supremo, em 16%, sim, o ministro Gilmar Mendes referiu que a média remuneratória dos desembargadores do Estado de São Paulo é de R$70 mil. Média. Isso foi dito no plenário do Supremo Tribunal Federal. Então, alguma coisa não está correta. Junto com esses 503 mil, ele já havia recebido, segundo informações de imprensa, em torno de R$700 mil de verbas de natureza indenizatória. Né? E ontem, a Folha de São Paulo divulgou que aquele procurador da República, lá um dos da Força Tarefa da Lava Jato, também teria recebido somente em verbas indenizatórias algo em torno de R$178 mil. O que eu penso é que esta discussão ela deve ser feita de uma forma republicana. Tá? E ela não pode nascer por conta de uma denúncia de jornal. E o Conselho Nacional de Justiça não pode adotar medidas que são medidas corretas no seu fundamento, porque houve o vazamento de uma informação que eles já tinham à disposição por esses mecanismos de controle e transparência que, de fato, existem. Eles estão à disposição. O que não pode acontecer é a institucionalidade brasileira se mexer a partir das manchetes de jornal, porque a próxima manchete vai apagar esta anterior, e assim tem sido. E as notícias, por exemplo, a questão existem situações que são absolutamente cômicas. O presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, ele fez uma reclamação terrível há 2 anos atrás, sobre o problema remuneratório dos juízes. Ele não podia mais ir a Miami comprar ternos. Então, essas questões, elas não podem ficar neste mundo, que é o mundo do episódio, né, que vira a caricatura e não nos permite fazer uma discussão sobre o Estado brasileiro, a sua institucionalidade e a sua relação, por exemplo,
com a sua estrutura judiciária, que envolve juízes, procuradores, promotores, etc. e tal. Então, eu acho que este é o problema desta medida adotada pelo CNJ. Ela responde ao jornal, mas ela não responde, por exemplo, o que ela assistiu no plenário do Supremo Tribunal Federal, um ministro da Corte dizer que a média remuneratória dos desembargadores de São Paulo é de R$70 mil. Agora, bom, por favor. Eu tenho minhas dúvidas, primeiro, quanto a essa veracidade dessa informação. Nós estamos todos vinculados ao teto, evidente que o teto hoje remuneratório é o teto do ministro do Supremo Tribunal Federal, em torno de 33 mil, mais alguns valores que não estão incluídos dentro desse teto, e, eventualmente, existe pagamentos em tribunais de valores devidos, mas que são valores atrasados. Sim. Bom, então tem que haver a devida justificação, mas, eventualmente, existem casos de não pagamento de remuneração por parte do Estado aos magistrados. Doutor Gilberto, era justamente isso que eu queria perguntar. Além dos salários, quais são as verbas indenizatórias, os acúmulos e auxílios que os juízes podem receber? Só antes da resposta, a gente tem uma informação, vamos colocar na tela, está acontecendo aqui na Freeway um congestionamento muito grande. O que está acontecendo, Guilherme? Pode me ajudar? É um incêndio. Tá, então vamos lá. Então está provocando congestionamento por um incêndio próximo ali à Avenida da Legalidade com a Ponte do Guaíba e acaba trancando o trânsito. Então você que está nos assistindo, se estiver aqui para a região metropolitana, espera um pouquinho. Já está lá na arena o congestionamento. Mas voltando então, doutor Gilberto, além dos salários, né, verbas indenizatórias, acúmulos e auxílios, o que o juiz pode receber? Você tem a estrutura dos subsídios, né, que, como foi dito, você começa desde o ministro do Supremo Tribunal Federal, aí você faz o escalonamento no STJ de 95% e aqui no Tribunal de Justiça de 95% do ministro do STJ. A partir daí você tem aqui no estado do Rio Grande do Sul um escalonamento de 10%. Né? Mas o que se ganha mais? Né? O que se ganha diferente disso que não conta? Bom, férias. Né? Então, quando você antecipa as férias e muitas vezes olha lá, naquele mês o magistrado recebeu mais. Bom, ele retirou férias. Um terço de férias, obviamente, recebe por isso. Auxílio moradia, tá? Auxílio alimentação aqui no estado do Rio Grande do Sul. Em geral, são essas e alguma outra gratificação que vai ficar dentro desse teto. Passou o teto, substituiu, né, uma vara, você fica limitado ao valor do teto de 33 mil. Então, essas são as verbas que estão na estrutura remuneratória da magistratura. Mas a grande pergunta, Bibas, que nós temos que fazer aqui é se o que nós pagamos para os juízes está de acordo com aquilo que nós esperamos dos juízes e do trabalho que é feito pelo juiz. E eu tenho certeza, e eu tenho muito orgulho de ser representante associativo do Judiciário do Rio Grande do Sul pelo trabalho que a magistratura do Rio Grande do Sul faz e da importância institucional que se tem. Inclusive, né, do trabalho de toda a magistratura brasileira no que tange a luta contra a corrupção. Eu tenho certeza de que esses valores eles são muito bem devolvidos para a sociedade com todo o trabalho que o judiciário faz. O judiciário, no seu dia a dia, presidindo as audiências, realizando as inúmeras audiências, fazendo um controle da administração pública, mas também tendo esse trabalho que eu acho que é modelar no Brasil, que é o trabalho de combate à corrupção, tá? Que é um trabalho institucionalmente definido. Então, eu acho que nós temos que ter uma remuneração condizente com estas responsabilidades. O nosso subsídio hoje, ele está sem recomposição desde 2015, então isso é importante que se saiba, né? E nós temos que ter essa contrapartida, que é a contrapartida pela responsabilidade do cargo, de quem vai poder se dedicar apenas à magistratura e ao magistério, né? A única exceção, e isso é importante que seja dito.
Juliano. Olha, deixa eu só fazer o seguinte para problematizar. Eu pegaria o discurso do doutor Gilberto, tá? E simplesmente trocaria magistratura por brigadianos. É o mesmo discurso. O que a sociedade quer pagar para os seus brigadianos? Pegaria o mesmo discurso e diria o seguinte, trocaria por professores. Ninguém, quando discute magistratura, desmerece o trabalho do magistrado, especialmente os magistrados do Rio Grande do Sul, que, de fato, eles têm um processo de atuação diferenciado. Mas também existem magistrados, por exemplo, eu vou dar um caso que é meu, para ninguém dizer, e se quiser ir lá no escritório eu mostro, que a causa é 368 milhões de reais. A condenação em honorários para o advogado foi 2 mil reais. Estou recorrendo. Então, essa deferência que os juízes pedem para si, eles não entregam para os advogados. Quando as verbas indenizatórias são recebidas, elas são devidas, portanto, devem ser pagas. Um mínimo de sensibilidade política deve existir, como, há 3 meses atrás, o Sartori, pela 1ª vez, parcelava vencimentos de professores e brigadianos, e os juízes, legalmente, nenhuma linha fora da lei, recebiam em valores atrasados, por conta de URV, se não me falha a memória, 53 mil reais cada um. Então, veja, o que nós temos que discutir não é se nós merecemos, não desmerecemos, ou se isto é adequado ou inadequado, não. Nós vivemos um Estado desequilibrado, absolutamente desequilibrado. É verdadeiro que os juízes tiveram a sua última recomposição remuneratória em 2015, e a dos brigadianos não foi pelo Tarso Genro, em suaves e gloriosas parcelas? Não há, do meu ponto de vista, possibilidade de construirmos para a sociedade um juízo sobre o Estado que quer para si, que envolve juízes, que envolve professores, que envolve médicos, que envolve brigadianos, se nós continuarmos apartados como determinadas categorias que são intocáveis. Por quem? Pelo Poder Legislativo. Eu não tenho notícia do Poder Legislativo ter rejeitado uma única reivindicação da magistratura. Por quê? Porque tem argumentos, tem densidade política, tem capacidade de construção político-estratégica, coisa que os servidores do Rio Grande do Sul não têm. Então, isso é uma habilidade deles, isso é uma qualidade. O que eu não posso admitir é que a sociedade não faça uma discussão do Estado inteiro. Que Estado ela quer para si? Que remuneração ela quer para os... E só para encerrar, sim, por que não se bota esgoto no presídio aqui em Canoas? Bom, então essas questões discussão, eu acho que precisam vir para a mesa. Eu gostaria de continuar nessa discussão, acrescentando, como a gente estava discutindo agora, sobre o reajuste, por exemplo. A ministra Carmen Lúcia também barrou, né, um aumento de 16%, que o Juliano já citou. Foi o plenário. O que deveria ter um efeito cascata. Né? É importante que o Poder Judiciário também faça uma contenção de despesa em cima dessa proposição de reflexão sobre a sociedade. O momento que a gente vive, crise no país, falta de recursos. É importante o Judiciário também dar a sua contribuição? O Judiciário, e aqui no estado do Rio Grande do Sul, posso dizer isso sem sombra de dúvida, está dando uma contribuição enorme. O Poder Judiciário abriu mão de 400 milhões por ano aqui no estado do Rio Grande do Sul. Isso vai dar 1 bilhão e 200 mil de valores para o Poder Executivo. Então, não foi um valor pequeno, foi um valor grande. Segundo, o Poder Judiciário aqui no Rio Grande do Sul, e eu estou falando do Rio Grande do Sul só porque é o local que eu conheço melhor, ele tem sido exemplo de uma gestão continuada, de uma boa gestão. Eu acho que ele dá um exemplo de continuidade administrativa que poucos órgãos políticos dentro do Estado têm. Então, realmente, nós estamos dando uma grande contribuição, gerenciando o nosso orçamento, diminuindo percentualmente as verbas que são destinadas do orçamento do Judiciário em relação ao orçamento geral. Agora, nós precisamos saber que há uma grande demanda pela prestação de justiça. E essa demanda por prestação de justiça não para de crescer no Brasil
e no estado do Rio Grande do Sul. Então, nós precisamos ter estabelecido mecanismos adequados de acesso à justiça, à cidadania, e isso custa, evidentemente, dinheiro do orçamento do Estado. Nós, em grande parte, hoje, nós já temos um bom contingente que é financiado pelas taxas judiciais, e não é pouco, cerca de 30% do nosso orçamento. Então, esse é o quadro. É um quadro, sim, de uma estrutura administrativa adequada, com continuidade administrativa e com bom uso do dinheiro público, porque é isso que nós precisamos. Agora, eu quero chamar a atenção para um aspecto. É interessante que eu tenho notado, e eu quero que o telespectador também ajude a pensar isso, todo esse peso que há em cima do judiciário nesse momento. E a minha opinião é que isso não é de graça, que há interesse político por trás disso, interesse político em desmoralizar o poder judiciário. E é isso que nós temos que ter cuidado. É evidente que as verbas todas, inclusive de caráter indenizatório, que há e o Estado é devedor, é evidente que não é devedor só dos juízes, é também devedor muitas vezes do servidor, que infelizmente é obrigado muitas vezes a ir à justiça para buscar isso, mas esses valores também têm que ser pagos para todos. Então, esse é o grau de reflexão. Sim. A justificativa daquele Estado, dessa verba, é de que houve durante vários anos o não pagamento de uma verba porque o magistrado estava trabalhando numa instância superior. Bom, você pode participar da nossa conversa pelo 99588-2374, pelo WhatsApp. Eu vou passar, então, a participação da Bernadette, que manda assim, ó. Poderia o ilustre magistrado explicar, já que fala na relevância do trabalho do juiz, por que a maioria dos despachos é feito pela assessoria e até por estagiários? Estes são os mesmos assessores estagiários que resolvem se o juiz vai receber ou não um advogado que precisa lhe falar sobre um processo. É o comentário da Bernadette. Eu quero Isso daria um programa, né? Daria um programa, mas acho que vale a pena. Eu quero só perder essa reflexão, já que o senhor propôs, doutor Gilberto, nas questões políticas. A gente já discutiu aqui, inclusive com a presença do Giuliani, o protagonismo do judiciário, que tomou nos últimos anos, né, uma relevância muito grande em decisões políticas do Brasil. Isso não seria um reflexo também disso? Né, na sua opinião, por exemplo, esse questionamento que o senhor diz que tem interesses políticos por trás, não estaria sendo um reflexo, um efeito colateral dessa participação em protagonismo do judiciário? Sem sombra de dúvida, né? Eu acho que quando você entra mais na seara pública e quando você se torna protagonista, você atrai críticas dentro, inclusive, do jogo político, né? Agora, aí nós vamos ter que debater se havia necessidade ou não, Sim. se há poderes para isso ou não. Claro. Eu acho que, em geral, a resposta é positiva. O judiciário, de modo geral, entrou numa seara, no chamado ativismo, né? Isso. Esse é o termo que a academia está cunhando, é um termo também que tem não é exato, mas entrou fortificando alguns direitos fundamentais. Sim. Eu poderia mencionar aqui uma ação que eu acho importantíssima, que é a equiparação dos relacionamentos homossexuais com heterossexuais. Ontem ainda teve uma decisão então, assim. Então, E só rapidamente sobre a pergunta da Bernadette, está sobrecarregado o judiciário e acaba repassando funções? Eu acho que hoje todas as funções, e isso é uma característica não só da magistratura, necessitam de auxílio, né? Auxílio de assessores, auxílio de estagiários, e eu também sei de vários advogados, Giuliani. É que eu queria convidar os juízes para passar uma semana comigo no escritório, para ver o que é chegar no judiciário a partir dos novos sistemas. Eu acho que é importante mencionar que também os advogados também têm estagiários, também têm assessores. É que nós pagamos pelos nossos, né, doutor? É diferente. Sim, sim, eu pago dois sistemas jurídicos e três máquinas para poder ter acesso e um conversar com o outro. Eu não consigo usar a mesma máquina que dialoga com o STJ e Justiça Federal da máquina que usa do Judiciário. Por quê? Porque o sistema tranca. Por quê? Porque são incompatíveis. Bom, mas eu pago no meu bolso. Né? Mas isso é outra questão. E aí eu recebo R$2.000 de honorários. Que vem do sistema federativo. Por isso que eu estou dizendo, nós temos que fazer um debate só para isso. Eu estou disposto a fazer isso. Que a questão dos honorários ela é uma questão fundamental
e ela, e talvez, Juliane, seja a parte mais regrada do CPC, seja a parte dos honorários. O que às vezes... Se obedecessem... às vezes revela... Né, às vezes a injustiça. Diz 10% a 20%, mas aí eles fixam 2 mil. Às vezes também nem sempre os advogados têm razão naquilo que postulam mas a não tem título de problema, honorários. doutor, o que eu quero dizer é o Quem seguinte, vai pagar os honorários é outra parte. Isso. Então, nós temos Os que meus criar... quem paga é o meu cliente, doutor, porque se eu fosse depender de sucumbência de juiz, eu não comia. Então, assim, os meus não tem problema, eu cobro antes. Para eu trabalhar, o cliente me paga. Eu não dependo de sucumbência. O que eu quero dizer é o seguinte, se eu quisesse fazer disputa política com o judiciário, eu não preciso usar argumento nenhum, a não ser falar um nome, Gilmar Mendes. Ninguém mais do que o ministro do Supremo Tribunal Federal denigre a imagem do judiciário brasileiro. Então, eu não precisaria entrar nessa seara, porque se fosse para entrar nessa seara, teríamos muito a conversar. E provavelmente nós teríamos vários pontos de convergência. Claro, lógico. As atitudes. O que eu quero colocar é assim... Justamente o que quer dizer que as atitudes... se você olha, o judiciário é algo imenso. Ele é algo enorme... porque ele tem toda uma estrutura de resolução de conflitos e tem vários ramos. Então, evidentemente que em todos eles existem quando eu falo no ápice do judiciário, que tem que mudar. Mas veja, quando eu falo no ápice do judiciário, eu não falo de todos os juízes. Eu falo daqueles 11. Eu falo, entendeu? Eu falo daqueles 11 que têm a capacidade de, com uma decisão na calada da noite, suspender uma decisão legislativa tomada por 600 parlamentares. É desse que eu estou falando. Eu não estou falando do juiz lá de Quaraí. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, o importante dessa discussão e o importante que a ministra Carmen Lúcia traz sobre a questão da remuneração do judiciário é muito simples. O juiz, ele é um servidor do povo brasileiro e, portanto, ele está submetido aos critérios republicanos. Exato. E ele presta contas. Por ele isso deve prestar contas. Por isso que nós temos que pensar justamente o que você deseja pagar para os magistrados. E qual é a responsabilidade que você quer dar ao juiz. Essa discussão é importante. Por exemplo, a gente está falando da realidade, e o doutor Gilberto falou muito bem, pode responder e representar aqui o Rio Grande do Sul. No Paraná, os jornalistas foram alvos de uma sequência de ações depois que magistrados tiveram seus salários divulgados. Os valores não deveriam ser transparentes. E as ações foram urdidas. O que eu quero chegar com essa pergunta? Por exemplo, a gente tem as participações que estão chegando aqui. Eu acho que a discussão é válida e, por isso, já agradeço a presença do doutor Gilberto em trazer as explicações e também o Juliano em fazer os questionamentos, na medida em que, no começo da nossa conversa, o Juliano falou, as pessoas, às vezes, só veem pelas manchetes. Né, e não se interessam, mesmo com portais de transparência, em fazer a pesquisa. E geram perguntas como essa. Por exemplo, meu nome é Taylor, sou técnico em eletrotécnica. Por gentileza, pergunta ao doutor presidente da Júri o seguinte, como pode um juiz que ganha um salário baixo de 70 mil ainda receber ajuda à moradia? Nenhum brasileiro, nenhum trabalhador brasileiro ganha isso. Essas perguntas, esses questionamentos é que a sociedade acaba se fazendo, de certa forma. Veja, eu não sei de onde que o Gilmar Mendes tirou essa informação. Então, realmente ele tem que responder. Sim. Né? A estrutura remuneratória do subsídio é de R$33 mil, mais o auxílio moradia e mais o auxílio alimentação. Mas se eu mudar o número de 70 mil para 33 mil, a cidadania ainda vai ficar impactada. E se eu informar para a cidadania que para exercer o cargo de magistrado, está na lei orgânica da magistratura, que ele tem o dever de residir na comarca em que estiver nomeado, a cidadania vai ficar mais escandalizada ainda. Mas como é que, para eu cumprir aquilo que a lei diz que eu tenho que cumprir, e casualmente sou eu que faço cumprir a lei, tenho que ganhar R$5 mil para isso? Essa é a discussão que a sociedade tem que fazer. No Rio de Janeiro tem auxílio para estudante. Olha o que está o Rio de Janeiro. Agora, eu quero louvar a presença do Gilberto aqui. Sem dúvida. Por quê? Porque isso só engrandece o espaço público. Sem dúvida. Não é problema nós falarmos sobre magistratura. Não deveria ser problema. Por isso, parabenizei a vida. Agora, o que tem de juiz por aí, que só não diz com quem tu pensa que tu está falando, porque tem um pouquinho de pudor que ainda restou, é brincadeira. Agora, o que tem de juiz por aí, querendo construir um Estado democrático, onde as garantias civis sejam colocadas num primeiro momento, onde a ordem jurídica, a lei e a Constituição, daí a origem do tal de ativismo, possa se realizar, está cheio de juízes por aí assim. A maioria é assim. Então, o que eu quero te dizer? Esses debates, eles devem ser feitos de peito aberto. Sem dúvida.
Endes? Com certeza. E aqueles que criticam o judiciário só o fazem por uma única razão, porque respeitam o judiciário. Porque se não respeitasse, a gente virava as costas e ia embora. Bom, olha, a gente teve muitas participações pelo WhatsApp. Infelizmente, a gente não vai conseguir responder todas. Agradeço a participação de você, amigo e amiga telespectador. E vou louvar mais uma vez os dois por virem de peito aberto, promover esse debate, propor esse debate que deve, sim, ser realizado por todo brasileiro, não só quando pipoca uma manchete no jornal e a gente acaba lendo de forma superficial, às vezes nem checando quem disse, como disse, quando disse, aonde disse. Então, doutor Gilberto, muito obrigado. Transmito o nosso abraço a Júris por nos atender aqui e responder à população. O debate começa aqui, eu espero que ele continue em casa. Juliane, também muito obrigado por debater com a gente aqui. E a gente, na verdade, quer um país melhor, com certeza. Todos nós, mais justo. Agora, você de casa também tem que fazer a sua parte, né? Tem que buscar informação e estabelecer o debate. Falar, política é chato, falar sobre o judiciário é chato. Não tem saída.